vamos para o próximo então, tá bom? Eu vou espelhar minha tela aqui então para a gente começar. Aí vocês olhem aí a minha tela da atividade. Beleza? Bom, agora sim, vamos lá. Então, ó, aqui no exercício. Peraí. Bom, vamos lá. Aqui no exercício 2, eu vou fazer com vocês rapidinho, tá? Acompanhem aí, tá? Deixa eu só voltar aqui. Autorizar aqui, ó. Aí, pronto. Pronto, vamos lá então. Então, esse exercício é sobre o climograma, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem aqui as respostas. Vou ver se bate com o de vocês. Então, ó, fizemos a 1 já, a 2. Quais são, respectivamente, os meses mais chuvosos em São Gabriel da Cachoeira e Juazeiro? Então, quais são os meses mais chuvosos? Lembra que a gente tem que ver aqui, ó, as barrinhas de chuva, tá bom? As barrinhas de chuva. Então, ó, resposta aqui para vocês, ó. Em São Gabriel da Cachoeira, o mês mais chuvoso foi o mês de maio, tá? Mês de maio. Vamos ver aqui se bate, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ó, realmente, ó. Choveu 300 milímetros aqui, ó. Tá vendo? Mês de maio. O gráfico de São Gabriel da Cachoeira. E o de Juazeiro, na Bahia, que mais choveu aqui foi em fevereiro, tá vendo? Ó? Fevereiro. Que mais choveu, chegando aí, ó, a mais de 100 milímetros de chuva. Certo? Próxima questão, 3. Comparando o mês mais chuvoso em Juazeiro e o mais seco em São Gabriel da Cachoeira, o que se conclui? Então, observando aí o mês mais chuvoso e o mês mais seco, o que se conclui? Ó, resposta aqui, ó. Conclui-se que mesmo o mês mais chuvoso em Juazeiro apresenta quantidade de chuva inferior ao mês mais seco de São Gabriel da Cachoeira. Então, esse climograma de São Gabriel da Cachoeira, o mês que menos choveu, ele chega, é a quantidade de chuva que mais choveu no de Juazeiro, tá bom? Copie então, por favor, aí, ó. Conclui-se que, mesmo o mês mais chuvoso em Juazeiro apresenta a quantidade de chuva inferior ao mês mais seco de São Gabriel da Cachoeira. Certo? 4 e último. Como é o comportamento das temperaturas nas duas cidades, bem como suas respectivas amplitudes térmicas anuais? Lembrando vocês, ó, o que é amplitude térmica? É a diferença da maior para menor temperatura, tá? Então, ó, como é o comportamento das temperaturas nas duas cidades? Ó, então coloca aqui a resposta, ó. As duas cidades apresentam temperaturas elevadas, tá? E reproduzidas amplitudes térmicas anuais. E reduzidas amplitudes térmicas anuais. Então, as duas cidades apresentam temperaturas elevadas e reduzidas amplitudes térmicas anuais. Tudo bem? Por que a amplitude térmica é reduzida? O que significa isso? Que a diferença da maior para a menor temperatura é pequena. Então, a maior temperatura, sei lá, é 27 e a menor foi 24. Então, de 24 a 27 não tem muita oscilação de temperatura, entendeu? Então, a amplitude térmica é menor. Por quê? Porque essas duas cidades estão próximas à linha do Equador. Então, lá é quente praticamente o ano todo, certo? Vamos para a próxima parte aqui, ó. Só confirma aí, por favor, aí, ó. Quem tiver com a apostila aí. Essa parte aqui eu não cheguei a ler com vocês, né? Vegetação, reflexo do clima. Não, né? Acho que não. Tá. Então, ó, eu vou ser bem breve nessa parte aqui, porque preciso adiantar um pouquinho mais o conteúdo com vocês, ó. Presta bem atenção nessa parte rapidinho, tá? Então vamos lá. Vegetação é reflexo do clima. E é verdade. Dependendo do clima, a vegetação ela vai se desenvolver mais ou menos,
tá bom? Então aqui, ó, o primeiro mapa, nós temos aqui, ó, a vegetação natural do Brasil. Então eu vou ler para vocês aqui, ó, quais são as principais vegetações que nós temos no Brasil, tá? No primeiro mapa. Então, ó, o verde, floresta equatorial, amazônica, né? A floresta amazônica. O que tá em verde clarinho aqui no litoral, ó, tá vendo? A Mata Atlântica. O que tá em marrom, aqui em cima, ó, deixa eu ir riscando para vocês aqui. Aqui, ó, Mata dos Cocais. Esse que tá em laranja aqui, ó, laranja não, marronzinho claro, né? Mata dos Pinhais, aqui embaixo, ó. É conhecido como araucárias também, certo? Aqui. Próximo, Cerrado. O Cerrado é toda essa parte branca do mapa, tá? Vegetação de Cerrado. Aí, esse que está em rosa é a vegetação da Caatinga, que é uma vegetação bem seca, representada aí, nós temos a presença dos cactos, tá? Vegetação de Campos, aqui embaixo. Campos é aquela vegetação rasteira. Por que rasteira? Bem baixinha. Porque aqui, pessoal, no extremo sul do Brasil, ó, o clima é bem frio, tá? Enquanto maior a temperatura, maior é a vegetação. Quanto menor é a temperatura nesse caso, menor é a vegetação, tá? E aqui nós temos esse em laranja aqui, ó, a vegetação do Pantanal, que pega o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E por último, esse roxinho que pega o litoral aqui em cima, ó, tá vendo? Que é a vegetação litorânea, onde tem os manguezais, certo? E olha como está essa vegetação atual, ó. Tudo isso que está em vermelho, ó, é áreas antrópicas. São áreas onde o homem já retirou essa vegetação, já alterou ela. Então tá vendo que a vegetação original foi toda devastada pelo homem, tá? Ok. Com base nisso, vamos lá então as principais características, ó. Eu vou ler uma por uma para vocês, tá? Vamos ver como que funciona cada uma dessas vegetações do Brasil e as características dela. Eu gostaria que vocês grifassem tudo isso, por favor, tá? Vamos começar aqui na página 15, Floresta Amazônica. Pega aí, por favor. Floresta Amazônica, página 15. Beleza? Vamos lá começar então. A Floresta Amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. Então, a maior floresta do mundo é essa floresta equatorial que fica no Amazonas, tá? Ocupa 2,7 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro e estende-se fora dos limites nacionais, atingindo grande parte da América do Sul. Então, grifa isso. Então, a floresta amazônica, ela não fica só no Brasil, né? É uma vegetação que ela sai do Brasil, ela atinge alguns países da América do Sul, tá? Continuando. Pode-se perceber a exuberância dessa floresta nas seguintes características. 1. Ela é heterogênea, apresentando enorme variedade de espécies. Então, é uma floresta heterogênea. O que é? Tem várias espécies de vegetais. É uma vegetação compacta, com árvores tão grandiosas que impede que os raios solares toquem o chão. Então, é aquela floresta com a vegetação fechada, tá? Então, quando o sol bate ali, é difícil você ver os raios solares tocando o chão. É uma vegetação perene. O que é uma vegetação perene? Ó, vegetação perene é com folhas que não caem durante o inverno. Então, sempre vai ter vegetação na floresta amazônica, tá? Chama perene. É uma vegetação latifoliada, com folhas grandes e largas, grifa também. E higrófilas. O que é uma vegetação higrófila? Ó, necessita de muita água para sobreviver, tá? A floresta traz, ó, olha só essa parte que é importante, ó. A floresta amazônica, ela extrai poucos nutrientes do solo, o qual, em grande parte de sua extensão, é pobre. As árvores vivem do próprio material orgânico que lançam no chão. Ó, eu vou explicar para vocês essa parte, eu acho bem importante. O solo da Amazônia é um solo pobre. Por quê? Porque lá ocorre o fenômeno da lixiviação. Lá na floresta amazônica chove muito. E toda a água da chuva, quando chove, ela lava os nutrientes do solo. Então, toda a matéria orgânica que fica na parte superficial do solo é levada para baixo. Então, a parte superficial do solo
fica pobre em matéria orgânica. Aí você me pergunta, nossa, professor, mas como que a vegetação consegue se manter daquele tamanho, bonito e tal, se o solo não é rico em matéria orgânica? Sabe como a vegetação se mantém? As próprias árvores, como elas estão próximas umas da outra, bem juntas, as raízes por debaixo da terra, uma se unem com a outra, mandando nutriente uma para a outra. E detalhe, quando cai folha, quando cai frutos, quando morre algum inseto, alguma coisa assim, tudo aquilo lá que cai no solo vai servindo de matéria orgânica que vai sendo bom, né, para a fertilidade dessas árvores, do solo e deixar viva essa floresta. Tudo bem? É mais ou menos isso, tá? Bom, aí, ó, a floresta da Amazônia, ela se divide em três camadas, em três partes. Como que funciona isso? Olha aqui, ó. Nós temos a primeira parte, que é aquela floresta, aquela vegetação que fica na parte onde está o dentro do rio. Então, ela é chamada de olha aqui, ó, Caiagapó, ou Mata de Igapó, que é a mais conhecida, que é a parte da floresta junto aos rios, que sempre está inundada, certo? Então, lá na Amazônia, nós temos uma vegetação aqui, que chama Igapó, que ela sempre vai estar inundada, porque ela está dentro do rio. Nós temos também o segundo tipo de vegetação, que é a mata de várzea. O que é essa mata de várzea? É a parte intermediária, inundada durante as cheias do rio. Então aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, nível das águas altas, ó, tá vendo aqui, ó? Então quando chove bastante, o rio sobe, esse rio ele chega até nesse nível aqui, ó. Então ele pega essa parte da vegetação da mata de várzea. Então, hora ela tá com água, hora ela tá sem, tá? E a terceira e última, que é a mata de terra firme, ou KIT, que é aquela vegetação que não é inundada, tá? Ela não é inundada pela água. Tudo bem até aí, pessoal? Fala sim ou não aí no áudio, só para eu continuar aqui para ver que vocês estão acompanhando aí comigo. Ok? Pessoal, tudo ok aí? Sim. Tá, beleza. Vamos continuar então. Bom, depois dessa parte aí, eu vou ler essa parte que eu acho muito importante. Eu gostaria que vocês grifassem comigo antes de eu fazer a análise dessa imagem aqui para vocês. Vamos lá então, ó. Acompanhe, por favor, a leitura junto comigo, tá? Dessa parte aí e grifem, por favor. Ó, vamos lá. Aqui em cima, ó. A floresta, né, a amazônica, apresenta grande quantidade de madeira de lei, sendo a região responsável por 40% do extrativismo nacional. Então, ó, 40% da madeira que é retirada no Brasil vem da floresta amazônica, tá bom? Continuando. As espécies mais comuns são as seringueiras, castanheiras, cacaueiro, guaraná, o mogno e peroba, que são aquelas madeiras que são utilizadas principalmente para fazer móveis, tá bom? E dependendo dela, é caro, viu, a madeira, tá? Bom, as espécies de animais e vegetais que habitam a floresta amazônica corresponde a 20% do total de espécies conhecidas no planeta. Olha isso, 20% das espécies de animais, né, conhecidas no planeta vivem na floresta amazônica, certo? Continuando. Toda essa biodiversidade, entretanto, tem sofrido com o avanço voraz da agropecuária, da mineração e da extração de madeira. Então, olha só, essa biodiversidade da Amazônia, essa grande quantidade de florestas, vegetação, de animais, enfim, ela está ela tá sendo degradada. Por quê? Por conta da agropecuária, ou seja, a criação de pasto para criar gado e eles desmatam também para plantar soja na Amazônia. A mineração, ou seja, eles exploram a madeira, eles tiram a madeira, ocorre o desmatamento lá, para explorar os minérios no subsolo. Então gera desmatamento também. E a extração de madeira ilegal, né? Muitas vezes eles extraem madeira ilegalmente, provocando alteração na biodiversidade da floresta amazônica. Tudo bem? Bom, continuando. Vou grifar aqui, ó. A exploração indiscriminada dos recursos naturais já comprometeu 13% da floresta.
Então, 13% da floresta amazônica já foi comprometida por essa devastação aí, por esses fatores ocasionados pelo homem, tá bom? Bom, reparem nessa imagem aqui. Sempre que vocês observarem essa imagem, uma imagem como essa, isso aqui, pessoal, representa o rio na Amazônia, né? Como que é o formato do rio na Amazônia? E sabe como chama essas curvas aí, ó? Se vocês escreverem, puxa uma flecha, eu acho legal escrever, tá? Ó, chama meandros. Ó, meandros. O que são os meandros de um rio? Os meandros, ó, deixa eu aumentar aqui. Nossa, que ruim. Ó, aqui, ó, tem um acento aqui no A, tá, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, tá aqui, apareceu. Os meandros dos rios são essas curvas, ó, que o rio faz, tá vendo? E por que que ele faz essas curvas? Por que que o rio tem esses meandros? Porque aqui na floresta amazônica é uma região de planície. Então, ó, por conta daqui ser plano, os rios eles vão buscando o ponto de equilíbrio dele. Então, eles vão fazendo essas curvas aqui, tá vendo, pessoal? Chamadas de meandro. Então, sempre que vocês verem uma imagem dessa, já pode relacionar com a floresta amazônica, tá bom? Continuando. Agora a gente vai falar da Mata Atlântica. Pessoal, ó, já vou adiantar para vocês. A Mata Atlântica é a vegetação, é a mata, é a floresta da Mata Atlântica, é a que foi mais devastada de todas elas aqui no Brasil, tá? Por que que ela foi devastada? Olha onde que ela tá aqui, ó, no mapa, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, a Mata Atlântica é esse verdinho claro aqui, ó, que tá no litoral, tá vendo, ó? Então, por que que ela que foi a mais devastada? Porque, pessoal, desde a época da colonização, ela vem sendo explorada pelos portugueses, tá? Desde a exploração do pau-brasil até hoje, com o turismo, essas praias, os hotéis que vão sendo construídos no litoral, tudo isso vai devastando a natureza, né? A moradia, enfim. Se eu não me engano, resta somente 4% da vegetação original da Mata Atlântica. Então, ela foi bem devastada, tá? Bom, vamos lá, grifa as partes mais importantes que eu vou ler aqui para vocês. A floresta da Mata Atlântica ocupava uma área que ultrapassava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, estreitando-se do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Na atualidade, encontra-se bastante devastada, restando apenas 91 mil quilômetros quadrados de sua cobertura original, ou seja, menos de 7%. Pode grifar tudo isso. Na verdade, é 4% só que resta da vegetação original da Mata Atlântica, tá? Então, ó, grifa aí. Continuando. Foi o ecossistema mais devastado do Brasil. Grifa isso, por favor, não esqueça. Então, qual a vegetação que foi mais devastada de todas no Brasil? Foi a Mata Atlântica. Tendo sofrido intensa exploração de seus recursos, principalmente em razão dos interesses econômicos da coroa portuguesa. Então, desde a época da colonização, ó, ela vem sendo devastada por conta dos interesses da coroa portuguesa em retirar o pau-brasil, tá? Desde o início da colonização, os portugueses extraíram o pau-brasil e, posteriormente, ampliaram o ciclo exploratório ao iniciarem o plantio da cana-de-açúcar. Então, eles desmatavam a região para plantar cana-de-açúcar. No início do século XVIII, intensificou-se o surgimento de numerosas vilas e cidades em decorrência da descoberta de ouro e no século XIX por causa do ciclo do café. Então, olha só, tanto o café quanto o ouro deram origem às cidades que foram construídas aí na Mata Atlântica. Então, eles desmataram essas regiões aí para construir suas casas, porque tinha muito ouro no subsolo e para eles plantarem o café. Certo? Continuando. As áreas remanescentes desse ecossistema podem ainda ser encontradas em regiões situadas no sul da Bahia, ao norte do Paraná, aparecendo em maior quantidade nas de relevo íngreme e de difícil acesso e nas escarpas úmidas das serras do Mar e da Mantiqueira. Então são os únicos lugares que a gente consegue ver a Mata Atlântica ainda, principalmente aqui, ó, na Serra da Mantiqueira, tá? Você vê bastante essa vegetação da Mata Atlântica. Olha ela aqui, pessoal, ó, como que é a vegetação da Mata Atlântica, tá vendo?
Bom, uma curiosidade, tá? É aqui que vivem os o mico-leão dourado. E ele está em extinção por conta dessa extinção da vegetação original, que é o habitat dele ali. Certo? Professor, Pode falar. em falar de mico-leão dourado, o namorado da minha prima fala que eu pareço mico-leão dourado porque meu cabelo é meio coisado, sabe? Liga para ele não, isso aí é recalque. Vamos lá então, continuar? Bom, a próxima vegetação, pessoal, ó, pelo amor de Jesus Cristinho, não vai errar isso aí se eu der uma. É lógico que eu não vou passar isso agora, mas se um dia, se a gente tivesse nas aulas presenciais e eu fosse aplicar uma prova, com certeza eu ia colocar uma imagem dessa, tá? Peraí, só um minutinho, pessoal. Peraí, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Pronto, voltei. Ó, essa vegetação aí que vocês estão vendo na tela, ela é típica da região sul do Brasil, principalmente tem bastante no Paraná. Essa aqui, ó, tá? Olha que bonita que ela é, ó. Ela chama araucária. É uma árvore lá do sul do Brasil. Alguém já viu uma dessa de verdade? Não, mas professora, essa é aquela árvore de capinhão ou Isso, não? é essa mesmo. É essa É mesmo. aquelas árvores que ficam na estrada? Na verdade, a gente não Tipo assim, consegue ver sabe? aqui. Aqui no estado de São Paulo não tem. A gente vê bastante no sul do Brasil. Quando a gente entra no Paraná, Nossa Senhora, tem um monte dessas. E elas são árvores bem altas. E aí, como a Liza falou, ela dá o pinhão, que é o fruto dela, o pinhão. Essa árvore chama araucária, tá? Vamos localizar onde que ela tá aqui no mapa? Olha aqui, ó. Araucária. Aqui embaixo, pessoal. Ó, nossa, tá uma rabisqueira isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Só para mostrar para vocês onde tá. Senão vocês não vão conseguir enxergar. Pera aí, deixa eu apagar aqui. Pronto. Já tirou a rabisqueira já. Apagar tudo isso aqui também. Tudo isso aqui. Bom, beleza. Ó, vou riscar de novo aqui com a cor azul, tá bom? Ó, araucária, ó. Mata dos Pinhais, tá vendo? Mata dos Pinhais. E aqui, ó. Ó, reparem que a Mata dos Pinhais pega o estado do Paraná, PR, Paraná, pega o estado de Santa Catarina aqui embaixo, SC, e pega o estado do Rio Grande do Sul aqui embaixo, que é o último estado, Rio Grande do Sul, RS. Tá vendo? Esses três estados do Brasil têm araucária, tá bom? Que é essa árvore típica aqui, ó, do sul do Brasil. Vamos ler as características dela? Ela é bem legal, essa árvore aí. Vamos lá? Bom, começando. Grifa, por favor, isso, hein? Isso aqui é importante. A Mata das Araucárias é uma formação vegetal que está associada à Mata Atlântica, sobretudo no sul e nas áreas serranas do sudeste, como o município de Campos do Jordão. Nela ocorre o predomínio do pinheiro Araucária angustifólia, também conhecido como pinheiro do Paraná. Então essa árvore aí, ela é também conhecida como pinheiro do Paraná, tá? Lá na cidade de Campos do Jordão você vê algumas também, aqui no estado de São Paulo, mas a presença dela maior mesmo é aqui, ó, no estado do Paraná, tá bom? Bom, continuando. Esse pinheiro assemelha-se a uma taça, em virtude de sua intensa exploração ocorrida a partir do século XIX, o território foi reduzido a uma fração de 2% dos 100 mil quilômetros quadrados originais. Então, ocorre também a exploração da vegetação aí da mata das araucárias. E resta somente poucos por cento da vegetação original. E é triste, né, pessoal? Tá bom? Ela é conhecida também como que assemelha-se a uma taça, mas eu acho que não tem nada a ver. Vamos lá, continuando. A mata, então essa daqui, tá? Ó, uma curiosidade para vocês. Eu pensei que o texto ia trazer, não trouxe. Essa vegetação aqui da araucária, ela se assemelha principalmente aqui a um clima mais frio, tá? Ela é adaptada a um clima mais frio, tá bom? Principalmente no sul do Brasil, né? Certo, pessoal? Então dá opinião. Bom, Mata dos Cocais. Olha essa mata, pessoal. Olha aqui, ó. A gente vê lá pro lado do Nordeste, no Piauí, ó. Palmeiras de Carnaúba, no estado do Piauí.
Olha só essa mata aqui dos cocais, chamada aqui, ó, carnaúba. Carnaúba dá para fazer óleo, um monte de óleos que é utilizado em cosméticos, entre outros aí, tá? Bom, vamos lá então. Faltam alguns minutos aí. Mata dos cocais. Grifa, por favor, também. Eu vou até grifar tudo antes de começar a ler. Ó, a mata dos cocais, ou floresta de palmáceas, é uma formação vegetal encontrada predominantemente na porção ocidental da região Nordeste, sobretudo ó, nos estados do Maranhão e do Piauí, lá na terra do Whindersson. Essa vegetação deve ser compreendida como a transição entre a floresta equatorial, bastante úmida, e o sertão nordestino, fortemente marcado pelas altas temperaturas e pela baixa umidade. Então, olha só, a mata dos cocais é uma vegetação de transição. O que é uma vegetação de transição? Ela está entre uma vegetação e outra. Ó, deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó. Ó, deixa eu apagar aqui, ó. Bom, pronto. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu circular aqui de preto. Ó, aqui é onde fica a mata dos cocais, tá vendo? Ela tem predominância tanto aqui, ó, da floresta amazônica, ó, quanto da vegetação aqui, ó, da caatinga. Então ela está na transição entre uma e outra, certo? E originou esse tipo de estrutura, esse tipo de vegetação aqui da imagem, tá bom? Ó, floresta, a mata dos cocais. Aqui é a carnaúba, tá? Continuando. E lá, só um detalhe, hein, lá em cima no mapa, lá onde que ela se localiza, é uma área onde passa a linha do Equador, é bem quente ali, certo? Então é uma vegetação adaptada ao clima bem quente. Então, continuando. A mata dos cocais é constituída basicamente de palmáceas, principalmente o babaçu e carnaúba, sendo uma área de intenso extrativismo vegetal. Então, grifa aqui, ó. O babaçu e carnaúba são uma vegetação que onde você tira esse babaçu, que é um óleo, né? É um fruto que dá um óleo, né, dessa árvore aí, e a carnaúba também, que é utilizado para fazer cosméticos, tá? Cremes, óleos, enfim. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tá. Pessoal, eu vou deixar isso aqui, ó, para vocês fazerem de tarefa, tá? Porque senão não vou conseguir dar conta do conteúdo aqui, eu não vou conseguir avançar, tá bom? Então, ó, fica de tarefa aí, ó, quiser printar aí para vocês depois pegarem os conteúdos, ó, tá bom? Tá na página 18, tá bom? Vamos lá então, formações arbustivas e campestres. Agora a gente vai falar do cerrado. Deixa eu ver que horas são. Falta alguns minutinhos, nossa aula acaba 2h38, dá tempo ainda, tá? Pessoal, ó, eu vou ler só essa parte aqui para vocês e daí eu encerro a aula, tá bom? Eu não vou ler tudo não. Antes de eu ler, olha aqui, ó, como que é a vegetação do cerrado. Tá vendo aqui, ó? Sabe, ó, não tem como errar. É a mesma coisa que da araucária. A araucária, ela tem um formato dela, único. E a vegetação do cerrado também tem uma vegetação com a característica única dela. Qual é a característica única dela? Isso aqui, ó. Eu vou circular de vermelho, ó. Ó. Os galhos das árvores, elas são todos retorcidos, tá vendo? Ó? Elas são tortuosos, ó. Galhos bem tortos, ó. E, ó, uma árvore longe da outra. E ela é uma árvore de pequeno porte. Ela não é uma árvore de grande porte, que nem floresta, tá? Ela é uma árvore de pequeno porte, com os galhos tortuosos e afastadas umas da outra. E você vê aqui, ó, arbustos, tá? Certo? A maior parte do Brasil pega aqui essa vegetação do cerrado. Brasília, o estado de Brasília, lá no Distrito Federal, o Distrito Federal, a cidade de Brasília foi construída em cima do cerrado, tá? Aqui nessa vegetação do cerrado tem o lobo-guará, certo? Aí ele aqui, ó. Bom, vamos lá então as características da vegetação do cerrado. Já falei bastante para vocês. Ó, grava o que eu vou falar, hein?
Ah, se alguém perguntar para vocês, ô professor, você sabe me dizer por que a vegetação do cerrado, os galhos das árvores são retorcidos? Eu sei. É porque aqui no solo nós temos bastante, ó, é um solo muito ácido. Então essa acidez do solo deixa esses galhos retorcidos, tá bom? Vamos lá então. O cerrado é considerado a segunda maior formação vegetal do Brasil. Já pode grifar isso aqui. Então, o cerrado é considerado a segunda maior vegetação do Brasil. Ocupa cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Trata-se de uma vegetação típica do centro-oeste. Então, ó, é uma vegetação típica da região centro-oeste do Brasil, onde pega Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Estendendo-se também em Minas Gerais, então ele pega também, ó, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão e Piauí. Então você vê bastante bastante extenso, né? Bastante extensa essa vegetação, porque ela pega outros estados. Nele, há centenas de espécies de animais e vegetais, dos mais variados grupos. Suas árvores, ó, grava isso, hein? Suas árvores, pode grifar se quiser. Suas árvores caracterizam-se por apresentar pequeno porte. Foi o que eu falei para vocês, são árvores de pequeno porte, com troncos retorcidos. Isso não pode esquecer de jeito maneiro, ó. Troncos retorcidos, tá? Casca grossa e raízes profundas. Muitas delas são consideradas caducifólia, ou seja, perdem as folhas durante a estação seca, tá? Então grava isso, ó, troncos retorcidos com uma vegetação de pequeno porte. Continuando, para terminar, olha isso. Ao longo das últimas décadas, o Cerrado tem sofrido com a ação humana. Ambientalistas consideram como um hotspot bastante ameaçado. Então, o que é um hotspot? O Cerrado está sendo tão degradado, tão desmatado, que é uma área que virou um hotspot, que é um ponto quente. Hotspot é um ponto quente, ou seja, é um ponto alarmante, é uma vegetação que tá pedindo socorro, ó, preciso de ajuda, é um ponto quente, chamado hotspot, tá bom? A expansão das lavouras de soja, ó, pelo amor de Deus, não vai esquecer isso. Se alguém falar para vocês, ó, mas por que o Cerrado é considerado um hotspot? Por conta do desmatamento, principalmente para plantar o quê? Soja. Eles plantam soja. Eles desmatam para plantar soja, tá? É uma das atividades que mais provoca a deteriorização das terras, tá bom? Os rios têm sido intensamente contaminados pelo mercúrio proveniente do garimpo. Estima-se que haja atualmente apenas 20% da cobertura original do cerrado. Então é muito triste, tá, pessoal? 20% só que resta do cerrado, é complicado isso, tá bom? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta que já acabou nossa aula, tá? Deixa eu encerrar aqui, ó. Voltar a nossa tela. Entenderam? Deu para entender o conteúdo? Sim ou não? Abre o áudio aí, por favor. Deu para entender o conteúdo? Sim ou não? Sim? É que pelo chat é ruim de ver, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e gostado, tá? Principalmente entendido o conteúdo aí, tá? Que é importante para vocês. Tudo bem? Então, pessoal, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai me chamando, por favor, durante as aulas, mas eu acho que deu para compreender esse conteúdo com vocês, tá bom? Antes de eu finalizar aqui, ó, só vou printar a tela para depois fazer a chamada e marcar, registrar isso daí. Pronto, já printei, já vou deixar aqui salvo. Bom, então é isso. Tá bom, pessoal? Espero que tenha gostado. Depois a gente volta na nossa próxima aula aí. Fechou? Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau.